Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu dia. Vamos estar falando aqui sobre o goleiro do Sport, que muita gente está colocando aí que ele tem que sair do Sport, né? Que o Kaique França não é um goleiro que ajuda o Sport, não é um bom goleiro. Tem muita gente chamando o cara até de frangueiro, né? E eu quero dar minha opinião sobre isso aqui e trazer uma informação para vocês sobre isso também, tá? Uma informação importante e estatística aqui do mercado brasileiro e também do esporte. Porque eu vou explicar para vocês o grande problema de goleiro no esporte que já acontece há um tempinho. E vocês vão entender o que é que eu estou falando, porque realmente faz sentido, tá? Faz muito sentido aqui. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, ajuda a gente a chegar à meta de 103 mil inscritos. Eu queria chegar esse mês ainda. Tá faltando menos de 300 pessoas, ajuda a gente aí. Clica no botão de inscrever, dá essa moral que você não vai se arrepender. Tá fechado? Dá essa moral aí. E se você puder dar o like, dá o like. E quando aparecer o botão hype, que é um arco-írisinho, você clica também no botão hype. Hype o nosso vídeo. Hypear o vídeo aqui. Se você clicar nesse botão, ele vai para os melhores vídeos do YouTube. Então ajuda a gente a chegar nessa marca aí bacana, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre esse goleiro, porque o que acontece? Antes de falar do Kaique França, a gente tem que puxar um pouquinho para os anos 90. Talvez você não seja tão jovem para lembrar dos anos 90. Mas a verdade é que o esporte, ele passou algumas décadas com grandes goleiros, inclusive goleiros de seleção e cotados para a seleção. Só para você ter uma noção, nos anos 90, né, a gente tinha o Jefferson, que era um excelente goleiro do esporte. Logo em seguida, chega um cara que, para mim, ele só não foi maior do que Magrão, que é o Bosco. O Bosco, ele chegou num nível tão alto que ele era o goleiro reserva da seleção brasileira. Por muito tempo, inclusive com Vanderlei Luxemburgo, um goleiro que sempre era figurado ali nas convocações. Infelizmente, ele não jogou. Eu não lembro dele ter jogado, né? Mas assim, ele era um cara que sempre era convocado para a seleção brasileira. Inclusive, eu acho que aqueles anos ali eram tão bons que se talvez tivesse tido uma qualidade menor, acho que o Bosco tinha ido para uma Copa do Mundo, tinha ali beliscado uma Copa de 98, uma Copa de 2002, que é um cara que estava sempre ali na seleção brasileira. Logo depois do Bosco, aparece o Albérico, que já era o reserva do Bosco. O Bosco saiu, acho que o Bosco foi para o São Paulo, ou foi para um outro time, e o Albérico apareceu também, era bom goleiro. Depois apareceu o Maisena. Depois apareceu o Gustavo. Ó, todos esses goleiros que eu estou citando aqui eram goleiros extra classe. Eram goleiros num nível muito alto, sabe? Era um nível muito alto, realmente. Os caras pegavam muita bola. Passa-se o tempo, entra o Magrão e aí é indiscutível. O Magrão era um goleiro que realmente merecia pelo menos uma convocação para a seleção. Como o Durval chegou a jogar, não sei se você sabe, mas o Durval no Santos foi convocado para a seleção, jogou aquele amistoso contra a Argentina, que era só de jogadores brasileiros e só jogadores argentinos, e acabou levantando uma taça, né, daquele como se fosse um torneio ali, né, e ele ganhou para a Argentina e foi capitão e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Magrão merecia também essa convocação. Depois aparece Danilo Fernandes, que coloca o Magrão no banco. Em seguida, aparece o Maílson, que também foi um bom goleiro, sabe? Um grande goleiro. Inclusive, tá na Arábia, renovou e tudo mais, e vai ficar um bom tempo lá ainda ganhando em dólar. E o que acontece? Depois disso, aparecem goleiros muito abaixo ou goleiros comuns. E eu acho que tudo isso esse raciocínio que eu fiz aqui é para falar que o Kaique França, ele sofre porque a régua é muito alta no esporte. Pô, velho, a gente falou que Bosco, Albérico, Maisena, Magrão, Maílson, sabe? Pô, muita gente boa. Muita gente extra classe, sabe? Goleiros que poderiam ter pegado uma seleção brasileira, alguns desses goleiros que eu citei aqui. Né? Uns pegaram, o Bosco, no caso, um pegou, né, o Bosco. Então, assim, é um nível muito alto. Muito alto. Então, assim, isso acabou prejudicando a visão que a gente tem do Kaique França, que, na minha visão, é um bom goleiro e ponto. Ele não é um goleiro fora do comum, ele não é um goleiro ruim, ele é um bom goleiro. E hoje em dia, no futebol brasileiro, é difícil você achar um goleiro extra classe. Você olha aí, tem o Everton do Palmeiras, sabe? Você pega aí o goleiro do Fortaleza, por exemplo, que é um baita de um goleiro, sabe? Assim, você pega o Brazão do Santos, você pega o Neneca, né, que é o Hugo Souza do Flamengo, mas assim, você vai contando muito nos dedos. Antes,
Cara, qualquer time tinha um grande goleiro. Inclusive, tinha aquele ditado que um grande time começa com um grande goleiro. Hoje em dia é muito difícil você montar um grande. Você vê grandes times que não tem um grande goleiro. Você vê grandes times que não tem um grande goleiro. Por exemplo, para mim, vamos colocar o Bayern de Munique. Quando agora o Neuer tá voltando, né? Mas antes não estava com um bom goleiro. O Barcelona não estava com um bom goleiro. O goleiro titular estava lesionado. Assim, é mundialmente. Sabe? É mundialmente. Agora, eu concordo num ponto que o Cabral Neto falou. E assim, quando a Globo fala, reverbera muito mais, né? Na última transmissão, o Cabral Neto ele viralizou falando, né? Que ó, o Kaique França precisa começar a salvar o esporte, precisa começar a fazer alguns milagres. Eu concordo com isso. Eu acho que o Kaique França começou no esporte voando. Aquele jogo com o Bahia, cara, inclusive eu estava na Arena Fonte Nova, foi um jogo surreal. Assim, o que o cara pegou naquele jogo ali, eu acho que é o maior jogo da carreira dele, inclusive. Pegou muita bola, depois daqueles jogos também ele começou a se tornando um grande goleiro, tanto que o Sport renova com ele tinha um contrato acho que de 1 ano só, o Sport renova com ele ali naquele... Teve até uma situação que ele poderia sair, acho que para o Internacional, algo do tipo, mas o Sport renova com esse goleiro, né? Aumenta, estende um pouco mais o contrato dele. Mas assim, cara, eu acho que realmente ele precisa voltar a ter um nível maior. Mas eu também não acho que ele não vai sair muita coisa disso, não. Eu acho que ele é isso, sabe? E é muito difícil você arrumar um goleiro hoje extra classe. Você pegar o Thiago Couto, para mim, é no mesmo nível do Kaique França. Eu vi muita gente falando, não, pega o Volpe do Retrô. Cara, eu também não vejo nada fora do comum. Ah, é pegador de pênalti? Pô, e no jogo da final do Pernambucano, sabe? Então, assim, o Kaique pegou, inclusive, o último pênalti, né? Foi bem mal batido, é verdade, seja dita, mas ele pegou. Então, assim, o que eu acho é que o Kaique França é um bom goleiro e ponto. E também eu acho que ele é o menor dos problemas no esporte, tá? É o menor dos problemas. Eu acho que o esporte tem problemas muito maiores, começando de diretoria a técnico, do que o Kaique França. Agora, o problema é que sempre que tem um grande problema no time, uma grande crise, a gente quer procurar um vilão, sabe? Eu acho que o Kaique França não é esse vilão. Ele pode virar um vilão daqui para frente e começar a falhar muito, né? Bater até aqui na madeira. Mas assim, eu acho que hoje ele não é o grande vilão do esporte. Eu acho que ele é um goleiro ok. É um goleiro que, como o Cabral Neto falou, não vem fazendo milagres, precisa salvar mais o esporte, sim. Mas eu acho que ele não é o grande problema do esporte. Eu acho que o grande problema do esporte, e inclusive eu acho que se a gente ficar mirando muito no Kaique França, a gente vai perder realmente o fio da ninhada de onde é o grande problema. Sabe? Então, para mim é um bom goleiro e ponto final. Não é nem mais, nem menos. Eu acho que ele é o menor dos problemas. E eu concordo também que ele precisa salvar mais o esporte. Eu acho que realmente ele precisa entregar um pouco mais. Mas ainda acho que é o menor dos problemas. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha. Eu sei que isso é um assunto aqui que divide opiniões. Você acha que é o grande problema? Não é? Você acha que ele é um goleiro bom, um goleiro ruim? Você pode ter sua opinião, tá? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.